Então, uma rede de computadores, então vamos desenhar, é um grafo. Então, ela é assim. Eu estou com problema de mouse, cara. Eu estou com 2 mouses com problema. Eu clico e parece que o mouse não responde. Só que como eu estou com 2 mouses com problema, então estou começando a achar que sou eu. Ou é o dia frio, hein? É, coleguinha. Então eu tenho aqui 4 roteadores. E eu tenho aqui a rota de 1 para 2, certo? Legal. Então, em um dado momento, essa aqui é a melhor rota, certo? Por quê? Foi definido. Foi definido devido a dados da própria topologia, vamos colocar assim. Legal? Tive que decidir, essa é a melhor rota. Aí eu te falo uma coisa. É natural que ao eu utilizar essa rota para transmitir meu DVD da Shakira, que essa rota vai ficar ruim pra caramba. Lógico. Não que a Shakira seja ruim. Você não pode ter pirataria, porra. Não pode carregar esse negócio aí não, caramba. Muito menos o PDF do Tunnable. Então, digamos que eu estou transmitindo ali e essa rede fica naquele caminho uma bosta. Digamos que daqui 45 segundos seja recalculado uma melhor rota e aí de repente a melhor rota é por aqui. Certo? A melhor rota é por esse caminho aqui. Então veja que imagine que se fosse possível você acender uma lâmpada. Opa, aqui está engarrafado. E aí a comunicação passa por baixo. Aí a comunicação passa por baixo. Aí lá em cima fica bom e aqui em cima fica ruim. Agora aqui está engarrafado. E aí daqui a pouco aqui está engarrafado. Aí daqui a pouco aqui está engarrafado. Aí daqui a pouco aqui está engarrafado. Tá entendendo como é que é? A rede, ela não tem uma estabilidade. Ela não tem uma estabilidade. Então vamos lá. Isso, naturalmente, é um problema. E não temos o que fazer. Eita lasqueira. O problema do gordo é ele comer. Pô, eu jurava que eu salvei esse slide, cara. Não, cara, eu salvei esse slide lá na outra ponta. Pera aí. Aqui, falando que eu salvei esse slide. O problema do gordo é a comida, cara. Eu preciso de parar de comer, cara. Então, congestionamento. Quando há pacotes demais presente em um caminho, uma rede, um router, isso pode causar, então, atraso na entrega dos pacotes. E, naturalmente, se aqui eu estou passando pelo melhor caminho, quer dizer que, preste atenção, coleguinha, o melhor caminho nem sempre vai ser o melhor caminho para sempre, certo? Relacionamentos terminam. Então, vamos lá. Então, é natural que eu tenha uma perda, né, que prejudica o desempenho, naturalmente, uma perda de tempo, porque o caminho passa a ficar congestionado. Pelo fato do caminho ser o melhor caminho, ele vai ser congestionado. Essa é a ideia. E o modo mais eficiente de controlar congestionamento seria, então, reduzir a carga de transporte, certo? Qual é o problema? Nós estamos na camada 3. A camada 3 não controla a camada 4. Muito pelo contrário. Parâmetros colocados na camada 4 vão informar a camada 3 o comportamento dela. Por exemplo, vamos pensar assim. Vamos transportar algo por UDP. Para utilizar datagrama na camada 3, por exemplo. Então veja que da camada 4 nós impactamos a camada 3. Legal? Bom, beleza. Então isso é um problema. Veja, há um momento em que poderia ser previsto congestionamento. Tá aqui, ó. Esse é o momento. Só que, cara, muito complicado. Aqui eu tenho a capacidade de carga da rede. Se eu continuar crescendo a essa taxa, eu vou naturalmente extrapolar essa capacidade da rede, certo? O ideal que eu fizesse isso aqui. Como assim? Que eu detectasse a possibilidade de um possível, para você ter uma noção como é que é incerto esse papo.
detectar um possível congestionamento futuro. E então eu começar a mudar alguma estratégia. Alguma estratégia muda ali. Então eu vou chegar ao máximo, mas eu não vou passar a capacidade máxima da rede. Como assim? Olha que interessante. Se você falar para o seu chefe que você está usando 4% do servidor que ele contratou, cara, você tem que ser demitido. Se você chegar lá falando que você está usando apenas 50% do servidor que seu chefe contratou, eu ainda acho que você tem que ser demitido. Mas, se você chegar lá falando, olha, eu estou utilizando 99% do servidor, está batendo na tampa da privada, tá lá, ó, o sabonete caiu na tampa da privada e ficou. Porra, cenário ideal. Não foi pro chão, então você não tem que se agachar, nem caiu dentro do vaso, onde você tem que enfiar a mão. Beleza? Era seu último sabonete, coleguinha. Espero que você esteja sozinho no banheiro. Então é o seguinte, preste atenção. Você tem que chegar nesse ponto, o que é muito difícil. Muito difícil. Por que você tem que ser mandado embora? Se o seu chefe paga milhares de dólares por... falei milhões não, né? Milhares de dólares por uma infraestrutura. E você só usa 4%. Pense assim, digamos que ele gastou 10 mil dólares. E você está usando o quê? 4%? Quanto é 4%? 4% de 10. Pensa aí. Então, olha o que ele está jogando fora. Por isso que muitas nuvens, tá? Muitas clouds, retornam parte do que você não usou. Porque é muito difícil você definir esse limite aqui. E muito difícil também trabalhar próximo do limite aqui. Bom, a merda é, se você não controla nada e você deixa a merda acontecer, então a queda de desempenho é brutal. E aí, novamente, você vai acabar tendo um colapso na rede. Beleza? A menos que a rede seja bem projetada, ela pode experimentar um colapso, né? E o controle de congestionamento pode ser feito, assim como o controle do fluxo pode ser feito. Controle de congestionamento, controle de fluxo são diferentes. Ó, congestionamento, na garantia de que a rede é capaz de transportar o que é oferecido. Então, quando uma empresa fala que vai trabalhar no controle de congestionamento, ela vai oferecer toda a infraestrutura e parque para controlar caso aconteça o congestionamento. Agora, caso contrário, a empresa vira e fale controle de fluxo, então nós vamos tentar, como eu posso, regular o envio. Naturalmente, quando eu regulo o envio, eu regulo o feedback de retorno. É automático. Para que, naturalmente, nós vamos naturalmente reduzir o congestionamento. Nós vamos segurar um pouco, né? Não sei se vocês pegam um trem CPTM, eu acho horrível, escroto pra caramba. Na Estação da Luz, por exemplo, quando é horário de pico, antes da escada, eles fecham. Deixa só uma passagem estreita. Sabe para quê? Para regular o fluxo lá embaixo nas catracas. Porque a catraca é mal posicionada. Que coisa escrota, né? Dá para você, naturalmente, fazer um controle do fluxo. Bom, isso é escroto pra caramba. Vamos lá. Ó, provisionamento de rede, né? É preventivo, tá? Corte de carga é rápido, mas é reativo. Ou seja, se você chegou no corte de carga, a merda já degringolou, tá? Já deu merda. Controle de carga entraria aqui, ó. Você pode utilizar muitas abordagens. Você pode tentar uma abordagem preventiva e você pode tentar uma do tipo, porra, deu merda. Vamos então ser reativo. Legal? Controle de tráfego. Controle de tráfego para controlar o que passa e o que não passa. Controle de acesso é intermediário entre preventivo e reativo. Roteamento com conhecimento de tráfego e, naturalmente, né, vai ficando mais caro. Então, nós podemos usar técnicas. E nós temos
técnicas para isso. Provisionamento. Então, digamos que eu possa escalonar a minha infraestrutura simples. Então, seria um provisionamento. Digamos que eu tivesse equipamentos redundantes. Seria um provisionamento. E aí eu tenho problemas. Qual o problema? Lembra que eu falei do chefe demitir você se você não usa tudo? Então. Você acha que de dia, no Brasil, tem mais ou menos tráfego? Tráfego é uma coisa. Não vamos falar de tráfego não, tá? Tráfego. Tarde e noite, tá? Por exemplo. Você acha que é igual? Você acha que, por exemplo, 1 da madrugada, comparado com 4 da tarde, a taxa no Brasil de transmissão é a mesma? Não, né? Então, provisionamento se torna caro quando eu tenho esse momento em que eu não tenho uso contínuo, que eu não tenho esse excesso de transmissão. Então ele passa a virar um problema financeiro. Roteamento com conhecimento do tráfego. Imagina que eu pudesse... É tráfego. Não é tráfego não, tá? Do tráfego. Então imagine que eu pudesse, então... por exemplo, sabendo que vai ser feita uma comunicação por essa rede, eu posso naturalmente criar novas rotas. Seria interessante. Controle de acesso e controle de carga. Então vamos lá. Eu tenho alguns problemas, tá? Se eu fosse fazer, olha só, se eu fosse fazer um controle de todo o tráfego aqui, certo? Uma previsibilidade, por exemplo, então eu tenho um grande problema que momentaneamente eu posso dizer que tanto de C e F está para ser congestionado, tanto quanto E para I também está para ser congestionado. E aí eu caio num problema que roteamento com conhecimento do tráfego pode ser um problema. Porque eu não tenho bem uma rota, cara. E aí? E outra coisa, essa decisão ela pode estar sendo tomada de forma distribuída, o que é pior ainda. Eu tenho alguns problemas, tá? Eu vou te falar, nada disso aqui é perfeito. Eu acho massa o Tenable. O Tenable, ele, desde o começo, ele coloca um problema, aí ele coloca soluções. Coloca outro problema, coloca soluções. Pode ler o livro do Tenable. Coloca problema, coloca soluções. Ele nem dá tempo de você descansar. Certo? Mas ele não fala, poxa, essa é a solução ideal. Porque sempre tem os problemas, né? Por exemplo, o melhor de todo, que seria o preventivo, né? Que seria aqui, ó, provisionamento e roteamento de conhecimento de tráfego. Veja, o roteamento de conhecimento de tráfego, eu posso ter duas rotas seriam ruins. E aí o processo de tomada de decisão por qual caminho se torna prejudicado. Eu tenho um controle de admissão, né? Que é a outra técnica aqui, ó. Controle de acesso, tá? Aqui, controle de acesso. Olha só. Então imagine que de A para B eu tenho essa aqui como melhor rota. Certo? E aí de repente essa rota tem esse cara que está congestionado. Certo? Então, esse roteador aqui, ó, que eu estou passando o mouse, ele momentaneamente pode esquecer a existência desse cara. Ó. Esqueceu a existência. Sim, ele esqueceu a existência. Aqui o cálculo. Ele esquece que aquele cara existe, porra. Momentaneamente, né? Por isso que eu tenho que usar o alfa aqui para poder, olha, momentaneamente é um cálculo de momento histórico. Então, momentaneamente eu esqueço que esse cara aqui existe. E digamos que esse cara aqui também está congestionado. E eu esqueço que aquele cara que existe, então só tem uma rota. E essa uma única rota é um problema agora. Porque ela vai congestionar rapidinho. Pense todo esse grupo de máquinas se comunicando com esse grupo de máquinas. Então, olha só. Quando A for inicializar uma nova conexão, o que é que ele faz? Eu expliquei para vocês. Circuito virtual. Então, fecha um circuito virtual. Não está transmitindo nada. Está tudo perfeito. E aí o meu DVD da Shakira começa a ser transmitido. E aí eu passo o DVD do Michael Jackson. Pirataria é crime, hein, galera? E passo o PDF do Tenable. Pirataria é crime, galera. E toma arquivo.
e essa rota vira uma rota ruim. Por isso que no cálculo que nós usamos então um tamanho de amostra, tá? Oh, caramba! Um tamanho de amostra daquele momento, tá? S é um período de atualização das tabelas. E nós utilizamos, então, uma constante determinada, que é o alfa, que vai determinar ali um tempo chamado histórico. E esse histórico, ele impacta, então, no tempo que eu vou esquecer esses caras aqui. Então, eu esqueço momentaneamente, e aí ele vai envelhecendo essa minha decisão. É como se a minha decisão fosse envelhecendo até um ponto em que eu recalculo tudo. E ao recalcular tudo, adivinha, coleguinha? Aí vem esses caras já sem congestionamento, e essa rota aqui provavelmente será esquecida. A grande chance dessa rota daqui para cá ser esquecida, e essa rota aqui ser então a melhor. Legal? Beleza. Por isso que eu tenho esse cálculo. Bom, eu também tenho uma outra técnica que está aqui, né, mais voltada aqui para controle do tráfego, que é esse cara aqui, indo mais para o reativo, que é o seguinte: quando um pacote ele passa por algo que está congestionado, eu posso usar 3 técnicas. Tá? É uma técnica que usa 3 técnicas. Primeira, eu mando uma mensagem tanto para o host como para o outro host, dizendo: regula o tráfego, que é isso aqui, ó, pacotes reguladores. Eu posso daqui mandar um pacote para cá e um pacote para cá, dizendo: regula aí, regula. Opção 2. Quando o meu pedacinho do DVD da Shakira está passando, o meu DVD da Shakira ganha um flag numa determinada posição do cabeçalho. E aí, ao passar pelos roteadores, então, e voltar o feedback, as duas partes são notificadas. Então, eu não crio novos pacotes. Por quê? Nessa opção de pacotes reguladores, eu vou criar um tráfego a mais. Eu vou criar mais pacotes. Nessa de notificação explícita, eu uso o próprio pacote do DVD da Shakira para poder informar as partes. Certo? E eu tenho também a possibilidade de um hoop a hoop. Então, nesse caso, vamos imaginar que eu tenho um monte de máquinas trabalhando aqui que querem se comunicar com a B. Imagine eu criar um pacote de regulação para cada. Né? Então, há a possibilidade de eu criar um pacote hoop a hoop. Como assim? Quando esse cara está congestionado, ao informar para o A que ele está congestionado, ele já passa aqui e já notifica todos do caminho, certo? Então o B notifica todos praticamente. Desculpa, esse cara notifica todos no caminho, certo? Todos no caminho. Esse cara está congestionado, ele notifica todos no caminho, certo? Então todo mundo vai ser notificado. Então quando essa máquina que está aqui quer se comunicar, ela sabe que esse caminho está congestionado, porque esse cara sabe. Então, ao criar salto a salto, você vai informando toda a rede. Legal, beleza. Então vamos lá. Não foi possível criar um provisionamento, aumentar a rede. Deu merda. Não foi possível prever o congestionamento conhecendo o tráfego. Não foi possível parar simplesmente não aceitando novas conexões. Não foi possível reduzir o tráfego. Fudeu. Então, corte de carga. Vamos lá. Legal. Vamos lá. Simplesmente eu começo a foda-se-lândia, aquele pacote foda-se-lândia. Eu mando pacotes aleatoriamente para foda-se-lândia.
Foda-se Land pra lá, foda-se Land pra cá, foda-se Land, foda-se Land, foda-se Land. Entendeu? Cadê meu pacote? Foi pra foda-se Land. Roteei ele pra foda-se Land. Acabou, cara. Não tem pacote mais. Eu começo a destruir pacotes. Ah, muito louco, cara. Adorei isso aí. Foi mal, galera. Eu me excitei aqui. Basicamente isso, cara. E qual é o algoritmo? Bom, não é bem aleatório. Embora eu falei que é aleatório, vamos imaginar agora que é aleatório. Porque eu tenho um papo para falar com vocês. Um papo mais sério, que tá mais para frente nesse capítulo. E aí lá eu volto a falar sobre isso. Mas por enquanto vamos imaginar que é aleatório. Pá, 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 pá. Todo mundo foi pra Foda-se-lândia. Ai, caramba, por isso que eu não vendo esse curso na Udemy, cara. Vou falar sobre qualidade de serviço, que é muito difícil na camada 3, né? Qualidade na camada 1 é uma bosta, qualidade na camada 2 é menos bosta, mas é bosta. E camada 3, a qualidade também é uma bosta, cara. Eu vou explicar isso mais pra frente. Até mais, tchau. Acho massa o livro, cara. Qualidade.